Boa tarde, turma. Na aula de hoje a gente vai dar sequência ao estudo que a gente vinha fazendo na aula anterior, do parágrafo 2º e do parágrafo 3º do artigo 5º. A partir do estudo desses dois parágrafos na aula anterior, a gente pode tirar algumas conclusões, né? Iniciando com o parágrafo 2º, que trata do conceito materialmente aberto dos direitos fundamentais, ou seja, basta que um direito ele tenha como base os princípios que estão previstos ali, que regem a nossa Constituição enquanto direitos fundamentais, para que eles façam parte do rol dos direitos fundamentais, ou seja, aquele rol do artigo 5º ele não é taxativo, outros direitos, inclusive espalhados no próprio texto constitucional, podem, por um status de matéria, de conteúdo, fazerem parte também do rol dos direitos fundamentais. E o parágrafo 3º ele aborda a questão dos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos e vai dizer, então, que os tratados que forem aprovados no Congresso Nacional por 3/5 em 2 turnos nas duas casas têm status de emenda constitucional. E falamos também que isso foi uma inovação trazido com a emenda constitucional número 45, em 2004, e que foi levado ao STF a questão de discutir qual seria então o status que teriam os outros tratados de direitos humanos que não foram aprovados por meio desse quórum específico do parágrafo 3º, e por decisão do STF, o status atribuído aos tratados de direitos humanos é um status de supralegalidade. Então, a gente tem uma hierarquia, né, entre as normas internas e, com base nessa decisão do STF, ao entendimento de que acima de todas as normas, né, existe a Constituição Federal. Depois a gente vai ter os tratados que têm status de emenda constitucional, tratados de direitos humanos aprovados com esse quórum específico. Abaixo da Constituição a gente vai ter os tratados de direitos humanos, que não foram aprovados com esse quórum específico, mas que, diante da decisão do STF, tem status supralegal. E abaixo dos tratados de direitos humanos estariam as demais normas infraconstitucionais. Então, a gente vai ter essa questão da hierarquia e da nossa legislação em relação aos tratados, lembrando especificamente a gente está falando dos tratados de direitos humanos. Então, na aula de hoje, a ideia é falar um pouco sobre a questão da constitucionalidade e da convencionalidade, ou seja, mais especificamente do controle de constitucionalidade em relação aos tratados internacionais de direitos humanos, e algo novo que surge a partir do momento em que a gente passa a discutir essa questão da hierarquia das normas no âmbito interno, que é o chamado controle de convencionalidade. Então, são dois tipos de controles diferentes e que a gente vai discutir na aula de hoje. Além disso, antes de seguir, turma, eu queria fazer um parênteses com relação ao posicionamento do professor Valério Mazzuoli. O professor Valério Mazzuoli, ele tem um entendimento diferente, no qual, para ele, a gente nem estaria discutindo a questão do controle de constitucionalidade ou convencionalidade dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos, porque se a gente observar o parágrafo 2º do artigo 5º, ele diz que os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotado ou dos tratados internacionais. Então, para ele, por se tratar desse conceito materialmente aberto dos direitos fundamentais, os tratados internacionais, em razão do parágrafo 2º, já teriam esse status constitucional, já que eles estariam garantidos, né, ou pertenceriam, então, a esse rol dos direitos e garantias fundamentais a partir de uma observação do parágrafo 2º. Então, para ele,
Inclusive, o parágrafo 3º nem deveria ter sido acrescentado, porque se a gente fosse buscar uma interpretação mais favorável aos direitos humanos, a gente entenderia que os tratados internacionais, uma vez ratificados, já estariam no âmbito das normas constitucionais em razão do seu caráter de proteção aos direitos fundamentais, tá? Então, para esse autor, todos os tratados internacionais de direitos humanos, eles têm status de norma constitucional, porque eles são materialmente constitucionais. Então, pessoal, o fato é que, a partir do posicionamento do STF e do que a gente pode oferir do texto da nossa Constituição, existe uma hierarquia entre as normas constitucionais e os tratados em matéria de direitos humanos. E como existe essa hierarquia, então a gente pode falar sobre a possibilidade de oferir a compatibilidade das normas e dos tratados com a nossa Constituição. Inclusive, a própria decisão do STF em estabelecer esse status supralegal, mas infraconstitucional aos tratados de direitos humanos, significa que o STF não quis abrir mão da possibilidade de haver um controle de constitucionalidade em relação aos tratados incorporados no nosso ordenamento jurídico. Então, pelo fato dos tratados de direitos humanos eles estarem abaixo da Constituição, eles podem sofrer sim um controle de constitucionalidade, como as demais normas do nosso ordenamento jurídico interno. O que surge de diferente nesse contexto é que esses tratados de direitos humanos que têm esse status supralegal, mas abaixo da Constituição, por ser supralegal, obviamente eles estão acima das demais normas. Então, as demais normas, elas podem e devem sofrer algum tipo de controle, e aí o que a gente chama de controle de convencionalidade, elas podem, e constitucionalidade também. Então, elas têm que estar de acordo com a nossa Constituição, mas também elas têm que estar de acordo com esses tratados internacionais de direitos humanos, uma vez que elas estão na hierarquia abaixo desses tratados. E, pessoal, o que vai diferir aqueles tratados que foram incorporados por meio do quórum previsto no parágrafo 3º e tem status de emenda constitucional com os demais tratados de direitos humanos é que aqueles tratados que foram incorporados através daquele quórum específico, eles fazem parte do núcleo do bloco de normas constitucionais, já que eles são emendas à Constituição. E com isso, as demais normas que não estejam de acordo com eles podem sofrer algum tipo de controle de constitucionalidade, enquanto que os tratados que não foram aprovados por aquele quórum específico, mas que têm status de supralegalidade, as demais normas podem sofrer em relação a eles um controle de convencionalidade. Por que convencionalidade? Porque a gente está falando de convenções internacionais. Tratados e convenções internacionais são sinônimos. Então, controle de convencionalidade nada mais é do que um controle das normas infraconstitucionais em relação às convenções internacionais de direitos humanos. Lembrando ainda que o único tratado ou convenção internacional até o momento aprovado com esse quórum específico do parágrafo 3º, de 3/5 em 2 turnos nas 2 casas, é a Convenção Internacional para a Proteção da Pessoa com Deficiência, e então tem status de emenda constitucional, e com relação aos demais tratados, todos têm status de supralegalidade. E também, até o momento, a gente ainda não teve nenhuma ação de declaração de inconstitucionalidade de um tratado em face da nossa Constituição. Então, até o momento, a gente não tem nenhuma ação direta de inconstitucionalidade de um tratado em face da nossa Constituição. Isso significa
que, de certa forma, a gente pode presumir que a maioria dos tratados assinados pelo Brasil, eles estão de acordo com o nosso artigo 5º, que traz os direitos e garantias fundamentais. Falando especificamente sobre o controle de convencionalidade, ele vai surgir no sistema interamericano, que é um sistema parte da Organização dos Estados Americanos, da OEA, que o Brasil ele faz parte, ele é membro da OEA, e dentro do sistema interamericano existe a Convenção Americana de Direitos Humanos, que vai estabelecer a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que tem como objetivo, então, julgar casos que envolvam violações de direitos humanos por parte dos seus Estados-membros. E o Brasil também, então, é parte, já foi julgado em alguns casos perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. O que aconteceu com relação ao controle de convencionalidade? Ele foi utilizado pela primeira vez em 2006, em um caso que chegou na Corte Interamericana de Direitos Humanos, um caso envolvendo o Chile. Se trata do caso Almonacid Arellano versus Chile, e esse caso ele ficou mundialmente conhecido e principalmente ele se tornou uma jurisprudência no que diz respeito ao controle de convencionalidade. O que é o caso? O caso se trata de um professor, que é o Almonacid, que é um professor chileno, e que durante o período da ditadura militar no Chile fazia parte do Partido Comunista e foi perseguido e assassinado pelo governo chileno da época. O que aconteceu foi que, com o fim da ditadura militar, foi aprovado pelo governo uma lei de anistia que perdoavam os crimes políticos que tinham ocorrido no país no período da ditadura militar. E, na época, o assassinato, então, desse professor não foi investigado, as pessoas que fizeram parte daquela perseguição, daquele crime, não foram punidas. Tá? Isso é muito semelhante com o que aconteceu no Brasil. O Brasil também foi processado perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos por um caso muito similar e também foi condenado, como é o caso do Chile. Então, qual foi a decisão da Corte Interamericana com relação a esse caso? Ele vai dizer que as leis de anistia, elas são leis contrárias a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que não tem lógica o auto-perdão ou que os estados perdoem aqueles que cometeram crimes durante o período da ditadura militar. Então, pelo fato de as leis de anistia serem contrárias à Convenção Interamericana de Direitos Humanos, diante de um controle de convencionalidade, já que o Chile, assim como o Brasil, faz parte dessa convenção, é um tratado de direitos humanos, as demais normas que estão abaixo desses tratados, dessas convenções, elas sofreriam um controle de convencionalidade e, portanto, não deveriam ser aplicadas. E como é que funciona esse controle de convencionalidade? Na verdade, ele é feito pelo Poder Judiciário internamente no âmbito de cada esfera de jurisdição de cada país. Então, no caso do Brasil, são os órgãos do Poder Judiciário que vão realizar e podem realizar também esse controle de convencionalidade. Então, ao se chegar, por exemplo, por um juiz, algum caso e que haja uma violação, uma lei que viole alguma convenção internacional, através de um controle constitucional difuso, um juiz ele pode declarar que aquela lei ela é contrária a uma convenção e que se aplica, portanto, à convenção internacional, fazendo dessa forma o controle de convencionalidade. Além disso, pessoal, esse controle de convencionalidade ele não é somente jurisdicional. Por exemplo, quando chega um projeto de lei e ele deve passar por várias comissões, né? No Congresso Nacional, dentre essas comissões a gente tem a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Da mesma forma, essa comissão ela pode fazer esse controle de inconvencionalidade, afirmando então que aquele projeto de lei ele não está
em consonância com um determinado tratado ou convenção internacional que o Brasil ele tenha ratificado. E claro, o pessoal também não impede o controle na forma concentrada de convencionalidade e também de constitucionalidade. Então, pode ser feito de forma direta, por meio de ação de declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade e declaração de convencionalidade ou inconvencionalidade. E aí, claro, cabe ao STF decidir nesses casos de ações diretas mencionados, certo? Para terminar, pessoal, eu trago para vocês um esquema sobre o controle de constitucionalidade. Não é o objetivo da aula discutir todo o processo e como é que se dá o controle de constitucionalidade. Isso vai ser estudado, se vocês já não estudaram, na disciplina de Direito Constitucional. O que é importante aqui para nossa aula é entender que existe a possibilidade de um controle de constitucionalidade de um tratado que tenha status supralegal, mas infraconstitucional. Então, um tratado de direitos humanos que tem status supralegal, ele ainda assim pode ser objeto de controle de constitucionalidade, seja difuso ou concentrado. E também um tratado supralegal, ele pode, as demais leis em relação a ele, sofrerem algum tipo de controle de convencionalidade. Então, as leis que estão abaixo dos tratados de direitos humanos que têm status supralegal podem também passar por um processo de controle de convencionalidade, que pode ser também difuso ou concentrado, certo? Então, por hoje era isso e a gente continua na próxima aula.